E aí, garotinho, tudo bem? O que é inteligência artificial? Nós, na Câmara Municipal, junto com a APROM, realizamos um painel de debates sobre inteligência artificial e os impactos em nossas vidas. Quero que você também tenha acesso ao que foi discutido aqui na Câmara. O certo é que inteligência artificial é para todos, acessível a todos. Mais ainda, inteligência artificial pode transformar vidas. Este é o maior recado no fim deste seminário. Acompanhe aí e ao final deixe aqui os seus comentários. Um abraço, garotinho. Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início, a partir de agora, à conferência Personalidade, Responsabilidade e Riscos na Inteligência Artificial. Lembrando a todos que este evento é transmitido ao vivo pela JF-TV, canal 35.1. Convido neste momento para ocupar seu lugar aqui no plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, o presidente da Câmara, vereador Zé Márcio Garotinho. O presidente da APROM-JF, doutor Rodrigo Esteves. A diretora legislativa da Câmara, doutora Maria Aparecida Fontescal, que a partir de agora vai nos ajudar a contribuir sendo a nossa debatedora. Também convido a doutora Tainá Machado, ela que é procuradora do município de Juiz de Fora. Antes de pedir aos nobres para ocuparem os lugares, quero convidar também doutor Edgar, que é procurador também do município, doutor Edgar Souza Ferreira, supervisor de execuções fiscais na Procuradoria Fiscal Adjunta. Convido nesse momento os vereadores a ocuparem seus lugares no arco do plenário. Convido o vereador Wagner de Oliveira. Também vereador Bejane Júnior. Antes de pedir aos nobres para ocuparem seus lugares, quero só destacar que o nosso conferencista, ele é professor do Departamento de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora e exerce o cargo de vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele também é coordenador do Núcleo de Estudos Avançados em Pessoa, Inovação e Direito, além de doutor e mestre em Direito Civil pela UERJ e especialista em Direito Civil pela Università Studi de Camerino. Com aplausos do público, convido neste momento o professor adjunto da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor Sérgio Negri. Agora sim podem ocupar seus lugares. Doutor Sérgio Negri e doutora Cida, que é a nossa debatedora, ocupam a mesa. Os vereadores também podem ocupar os lugares. Também convido para ocupar aqui a mesa a doutora Tainá Machado, ela que é procuradora do município, dando boas-vindas a todos com a palavra nosso professor adjunto e também nosso palestrante, doutor Sérgio Negri. Boa tarde. Eu vou ficar em pé aqui, né? Preciso desse habeas corpus preventivo, né? Porque depois do almoço, então eu acho que vai ajudar mais vocês. Inicialmente, eu queria agradecer a presença de todos e todas, parabenizar, né, os organizadores, a Associação dos Procuradores do Município, no nome do doutor Rodrigo Esteves, né, a Câmara de Juiz de Fora, no nome do presidente José Garotinho. É uma honra, né, participar de um evento, e aqui é o local certo para discutir esse tema. E eu espero mostrar para vocês isso ao final do debate. Cumprimento também os demais vereadores que estão aqui e minhas colegas de mesa para que a gente possa ter um bom debate. Qual o tema que eu vou trabalhar com vocês, né? O slide, alguém poderia? Eu vou trabalhar com a seguinte questão, que é uma pergunta muito simples. Qual é o momento adequado para você regular a inteligência artificial? Então, é uma pergunta... Quando a gente é professor, a gente faz a pergunta mais difícil, né, para que ninguém nos surpreenda. E essa é uma pergunta sem resposta.
qual é o momento adequado para regular a inteligência artificial? No início, todo mundo vai falar, é muito cedo, o direito vai atrapalhar a inovação. Embora ninguém demonstre um dado empírico demonstrando que há uma contradição entre direito e inovação. Vou citar um exemplo aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é fundamental para conferir confiança à proteção de dados. A Prefeitura de Juiz de Fora, durante a pandemia, ela tinha interesse na utilização de dados anonimizados para mapear o isolamento, mas não havia uma Lei Geral de Proteção de Dados. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, você passa a ter segurança para tratar dados para uma finalidade legítima, que é a saúde. Então, primeira mentira que a gente vai enfrentar aqui, ou dúvida, é: não há uma contradição entre inovação e direito. Segunda questão, no início está muito cedo, né? A internet começou assim, a internet começou, vamos criar o direito da internet. O direito estatal aqui não tem espaço, numa perspectiva mais anarquista da internet. O que aconteceu com o tempo? A internet se tornou tão onipresente que ela já estava incorporada no nosso dia a dia, o que no início era cedo, ficou tarde. Então percebam a dificuldade para responder essa pergunta. Qual é o momento ideal para regular uma tecnologia? No início, é muito cedo, depois que a tecnologia se torna onipresente, ela já está incorporada, é tarde demais. É exatamente nesse dilema que eu vou trabalhar com esse tema com vocês. Vou dialogar com meu colega Gregor, né? A gente era contemporâneo na universidade. Vou trabalhar com a questão do controle na inteligência artificial, mas o tema da minha apresentação, a minha formação é em direito privado, o tema da minha apresentação ele está ligado à seguinte questão: haveria uma lacuna de responsabilidade em possíveis danos causados por sistemas de inteligência artificial? O dano causado hoje, se a gente não tem uma legislação, como que um tribunal lidaria com esse tipo de dano? Para responder à questão da lacuna, se há ou não uma lacuna na responsabilidade civil, eu vou abordar também com vocês alguns julgados. Casos envolvendo sistemas de inteligência artificial já chegaram nos tribunais? Como os tribunais procuram enfrentar esse tipo de questão? Então, eu vou basicamente conversar com vocês se há ou não uma lacuna na responsabilidade. Claro que eu vou trabalhar mais com a responsabilidade civil, mas o que eu falo aqui tem impacto também na responsabilidade penal, tá? Começando então, por que personalidade, responsabilidade e riscos na IA? Até 2015, né, deixa eu colocar um marco temporal aqui, até 2015, qual era o senso comum em relação à própria internet? Direito, você não é bem-vindo para regular a internet. A partir desse momento, qual o modelo de regulação que prevaleceu? A autorregulação. A autorregulação. Então, se falava muito assim, a internet vai criar as suas próprias regras para se autorregular. O vento mudou. Então, a gente pode gostar ou não, estamos vivendo um outro momento. E eu peço desculpas para citar um autor, mas talvez é o autor mais importante hoje no estudo da inteligência artificial, o professor, um jurista italiano, não jurista, né, da área da filosofia, o professor Floridi, que é professor em Yale também, ele escreveu um artigo com o seguinte título: não há mais espaço para a autorregulação. E olha que ele foi convidado para trabalhar na Google, na época de casos envolvendo direito ao esquecimento. E o que ele passou a sustentar? Chegamos no momento de uma autorregulação regulada. Ah, mas Sérgio, ontem se falou muito da importância da governança,
do compliance da IA. Claro que tem a sua importância, mas o compliance de inteligência artificial é insuficiente para você determinar quais riscos são aceitáveis e quais riscos são inaceitáveis. Qual é o momento que a gente está vivendo agora? É o momento da política da IA. Então, se a gente viveu uma época da ética da IA, chegou o momento da política da IA. O professor Mark Kober lançou agora uma coletânea que é a política da IA. Por que a política é tão importante quando a gente fala da IA? Porque precisamos estabelecer quais riscos são inaceitáveis. Quais riscos são inaceitáveis? O seu filho, ele costuma ler o Kindle? Ele está lendo o Kindle, mas o Kindle está lendo o seu filho. A perfilização de crianças e adolescentes foi algo não resolvido pela Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não consegue caminhar para um senso comum em relação a isso? E olha que a gente está num momento polarizado, mas eu acho que aqui a gente chegaria num acordo. Você gostaria que seu filho tivesse seus dados perfilizados? Hoje, pesquisas empíricas demonstram que há uma correlação, não é uma causalidade, entre perfilização infantil e suicídio. Então, a gente está falando de algo muito grave. Esse risco é um risco inaceitável ou é um risco elevado? Como eu vou estabelecer uma gradação entre os riscos sem passar pela política da IA? E aí vem um aviso importante, né? Nenhum sistema de inteligência artificial vai determinar para vocês o que é aceitável e o que é inaceitável. É por isso que é o momento de construir politicamente, chegar a um acordo, eu acho que vocês fazem isso aqui, chegar a um acordo mínimo para a gente estabelecer o que é inaceitável. Ah, mas e o risco elevado? Reconhecimento facial. É um risco elevado ou é um risco inaceitável? E aí a gente tem que abrir um parêntese, né? O impacto da tecnologia não é linear. Ou seja, a nave vai, mas não estamos no mesmo barco, né? Pessoas, grupos marcados por uma vulnerabilidade política, histórica, serão impactados de forma diferenciada. Então, percebam como a tarefa não é fácil, né? O que é inaceitável, pode ser inaceitável para você, ou pode ser elevado para um outro grupo. E o contrário também se aplica. Por que eu estou comentando sobre a gradação do risco aceitável ou inaceitável? Porque esse é o modelo atual no mundo de regulação da inteligência artificial. Passada a fase da autorregulação, que as empresas iriam construir as suas próprias regras, chegamos no momento de uma autorregulação regulada. Eu vou comentar aqui 2 modelos da União Europeia, mas, nossa, Sérgio, em Juiz de Fora, você vai citar modelos da União Europeia? Infelizmente. E isso se deve a um efeito que é o chamado efeito Bruxelas. Guardem esse efeito que ele vai cair sobre as nossas cabeças. A Europa, ela tem protagonismo na tecnologia. A Europa está na vanguarda do desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. O que vocês acham aí? A Europa é o principal país no desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial? Não, não. Os 2 principais países são Estados Unidos e a China, que você nota uma verdadeira guerra geopolítica. Mas onde entra a Europa nisso? A Europa descobriu que ela tem uma tecnologia muito antiga, que se chama direito. E ela percebeu o seguinte: eu vou alcançar a hegemonia no mundo não na tecnologia, mas no direito da tecnologia. E ela fez isso em 2011 com o GDPR, que é exportado para todos os países, um modelo para a regulação de proteção de dados, e nesse ano, a gente vai terminar esse ano
com mais de 5 legislações gerais sobre direito e tecnologia. Uma lei geral de mercados digitais, uma lei geral de serviços digitais, uma lei sobre inteligência artificial. Então, percebam o que é o efeito Bruxelas. A Europa vai pautar o debate sobre direito e tecnologia. E o que a gente percebe? Países periféricos como o Brasil estão copiando, entre aspas, se inspirando nessa legislação. Isso é interessante? Primeiro aspecto interessante, né? A tecnologia direito, inventada há muito tempo, tem uma gramática que é acessível. Por exemplo, a gramática de direitos subjetivos, né? Todo mundo entende isso. Eu tenho um direito de pedir uma revisão, eu tenho um direito de pedir uma explicação, eu tenho um direito de apresentar uma pretensão para ser indenizado por um dano. Primeira vantagem, a gramática atual da União Europeia sobre a IA é uma perspectiva que se aproxima de uma gramática de direitos. Isso torna, talvez, essa legislação mais próxima do nosso dia a dia. Desvantagem, não estamos na Europa. E aí vem a questão que eu comentei, o impacto da tecnologia, ele não vai ser linear. Essa inspiração, em razão do efeito Bruxelas, vai nos permitir, em concreto, estabelecer essas diferenciações numa regulação, por exemplo, de sistemas de inteligência artificial? Esse é um desafio que a gente vai acompanhar nos próximos anos. Então, eu já justifiquei porque eu vou comparar 2 modelos que foram apresentados na Europa. O primeiro, de 2017, e o segundo, mais atual, de 2021. Daí o título da minha apresentação. O modelo de 2017 para regular sistemas de inteligência artificial se pautava numa figura jurídica muito antiga, conhecida por quem é formado em direito, estudou nos primeiros períodos, que é a pessoa jurídica. Em 2017, a Comissão de Direito Civil e Robótica apresentou uma proposta para criar uma personalidade jurídica para sistemas de inteligência artificial. Para quem não é formado em direito, só a gente lembrar que o direito, ele trata como sujeito de relações jurídicas não apenas a pessoa humana. A Associação dos Procuradores é uma pessoa jurídica, de direito privado. E olha que interessante aqui, né? O direito tem as suas metáforas também, né? O que é uma metáfora aqui da pessoa jurídica? Vamos pensar uma associação, uma sociedade, como se fosse uma pessoa humana. Ela tem um patrimônio próprio, ela tem um nome próprio. O direito tem as suas metáforas, ou seja, uma associação como se fosse uma pessoa. E essa utilização de metáforas para facilitar a comunicação não é algo exclusivo do direito. A inteligência artificial é um campo construído a partir de uma metáfora ruim. É uma metáfora muito ruim da década de 50. Já valeu a sua presença aqui, porque eu vou mostrar para vocês por que essa metáfora é ruim. O Sérgio está defendendo que a gente crie um novo nome. Autômatos artificiais. Não ia ter ninguém aqui no plenário, no evento da Procuradoria. Então, eu não estou brigando contra o termo inteligência artificial. Mas essa é uma metáfora que tem que ser levada a sério. E o que significa levar essa metáfora a sério? Muitas vezes o que é pensado no sentido figurado, robôs como pessoas, ganha vida como se fosse no sentido literal. E isso acontece muito com a pessoa jurídica. Quem estuda direito aqui já se deparou com dano moral da pessoa jurídica. Direitos pensados para a pessoa humana
que foram estendidos para a pessoa jurídica, que pode, inclusive, sofrer um dano moral. Não é? O novo Código Civil, que vai tratar da IA, né? Vai tratar da IA, tá? Se preparem. O novo Código Civil vai tratar da IA, neurodireitos, né? É desesperador. O novo Código Civil, ele continua reconhecendo o dano moral da pessoa jurídica. Isso é até uma súmula, né? A gente já tem súmula sobre isso. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial, que parte dessa metáfora que equipara características humanas nesses sistemas, ela acaba nos levando muitas vezes a essa ilusão. Vamos trabalhar com um caso aqui, um juiz se depara com um dano causado por um sistema de inteligência artificial e ele pode projetar nesse sistema autonomia. Ele pode projetar, inclusive, consciência. Você já deu bom dia hoje para o ChatGPT? Você agradece quando ele faz aquela sua notificação na madrugada, quando você estava com preguiça? Algumas pessoas já projetaram, inclusive, consciência nesses sistemas. E isso é algo assim, ninguém também quer proibir essa projeção, porque isso é algo natural na relação do ser humano com a tecnologia. O problema é quando um juiz, ao julgar um caso, ele vem a entender que aquele dano causado pelo sistema, ele ocorreu de forma autônoma. Isso pode nos levar a qual consequência? Eu não posso responsabilizar desenvolvedores, engenheiros, as empresas que exploram, porque o sistema, de forma autônoma, causou aquele dano. Então, isso envolve um pouco o que eu quero falar com vocês. É uma metáfora ruim, mas que a gente pode levá-la a sério. E a gente leva ela a sério lembrando que a inteligência ela é artificial no sentido figurado. Mas para o juiz vai ser muito importante ele lembrar: o sistema não é inteligente e não é artificial. Eu vou falar isso daqui a pouco com vocês. O principal livro publicado sobre a temática, o livro da Kate Crawford, parte dessa metodologia. O que aconteceria se eu eliminasse essas duas ideias? O sistema não é inteligente e não é artificial. Qual a consequência prática? Olha, eu posso equiparar sistemas de inteligência artificial com direito ambiental. Quais são os riscos inaceitáveis no direito ambiental? Barragem de rejeito. Barragem de rejeito. Todo mundo acompanhou os danos ambientais no Brasil. E a gente está vivendo uma tragédia agora nesse momento, né? Em Minas Gerais, a barragem de rejeito foi um risco inaceitável que foi colocado na governança das empresas. As próprias empresas já chegaram à conclusão: não há como racionalmente governar o risco de uma barragem de rejeito. Então percebam como o debate do direito ambiental, da precaução no direito ambiental, vai ser decisivo para a regulação dos sistemas de inteligência artificial. Quando a Kate Crawford desliga essa maquiagem humana, não é inteligente, não é artificial, ela compara os sistemas de IA com a mineração. E eu acho que a gente tem uma experiência aqui, tanto no campo jurídico como em outros campos. Uma outra área interessante, né? Meu colega Eduardo Floriano está aqui, especialista em direito do consumidor, né? Nossa referência. Quando eu desligo a maquiagem humana, qual outra área muito interessante para eu pensar em IA? Direito do consumidor. Se o direito ambiental, muitas vezes, é aquela área que a lei é muito bonita, mas a gente vive a cada ano uma nova tragédia, eu olho para a regulação do direito consumidor como uma regulação que funciona. Tem capilaridade. Comparem a NPD ao PROCON. Você tem o PROCON em cada município. A NPD nunca vai ter uma capilaridade como essa. Então percebam como é importante pensar a inteligência artificial como se ela não fosse inteligente nem artificial. Isso me permite comparar a regulação dessa atividade
com outras atividades. A primeira proposta de 2017 visava criar uma personalidade eletrônica para os sistemas de IA. Qual é o problema dessa proposta? O unitarismo. Eu posso comparar o dano causado pela cirurgia robótica com os problemas causados pela IA no seu anti-spam? Você já teve algum problema pelo anti-spam do e-mail? Você tem inteligência artificial ali. Eu posso comparar um erro num diagnóstico médico feito pelo sistema de IA com o drone usado na guerra da Ucrânia? Percebam como que a gente está falando o quê? De sistemas completamente diferentes. A proposta de criação de uma personalidade eletrônica não conseguia fazer essa diferenciação contextual e em concreto. A própria União Europeia, após apresentar essa proposta, afastou essa ideia. Criar uma personalidade jurídica para sistemas de IA vai equiparar sistemas que são completamente diferentes. Essa proposta tinha coisas interessantes, por exemplo, seguro. O seguro é algo fundamental para quem desenvolve inteligência artificial. Criar um fundo próprio para os sistemas, para você garantir a indenização das vítimas. Criar talvez um registro para quem desenvolveu a IA, mas a proposta da personalidade eletrônica foi afastada. Qual modelo foi apresentado como resposta aí a esse unitarismo? O modelo de risquificação. Esse é o modelo atual da regulação dos sistemas de inteligência artificial no mundo, tanto na União Europeia como no Brasil, no projeto de lei que foi apresentado no Senado. Em que consiste esse modelo? Eu vou estabelecer quais riscos são inaceitáveis. Risco inaceitável, eu não posso desenvolver o sistema de IA. Quais riscos são elevados? Riscos elevados exigem regras mais rigorosas. Você vai ter que ter um sistema de monitoramento, relatórios de impactos, algoritmos e para direitos humanos. A empresa, ela vai submeter a uma autoridade própria, que a gente vai ver depois se vai ser a NPD ou quem vai ser. Você, no risco elevado, você tem normas aí sim de governança, de uma autorregulação regulada, muito mais rigorosas do que aqueles sistemas de um risco baixo. Qual que seria um risco baixo? A inteligência artificial que separa o seu e-mail na caixa de anti-spam. Esse risco é baixo. Mas o que é um risco elevado, o que é um risco inaceitável? Não é a IA que vai nos responder isso. Isso depende de uma construção política. Por isso que aqui é o lugar adequado para um debate sobre o que é inaceitável e o que é elevado quando a gente fala de inteligência artificial. Esse problema não pode ser discutido apenas por técnicos, nem pelo pessoal da ciência da computação apenas, nem pelo pessoal do direito. Por quê? Você está falando da construção política da linha que vai determinar o que será permitido e o que não será permitido. Então, são esses dois modelos que eu vou conversar com vocês. Um da risquificação, que é o modelo que inspira a nossa legislação, e o outro modelo unitário. Pode passar, fazer um favor. Para continuar conversando e para que minha fala não fique muito esotérica, eu vou trabalhar com alguns exemplos aqui. O caso acima na tela. Antes do ChatGPT, em 2022, um engenheiro do Google, ele falou que a IA do Google tinha adquirido consciência, que ela tinha consciência dos seus direitos trabalhistas e que ela costumava, nas horas vagas, a meditar. E a cada semana ele falava, olha, eu estou conversando com ela, essa semana ela está fazendo propostas para melhorar a governança no mundo. A cada semana tinha um capítulo, eu esperei até o final feliz, lá, o casamento dos dois, talvez.
Só que não teve um final feliz essa história. O engenheiro do Google, não sei se foi uma jogada de marketing, ele acabou demitido por revelar segredos da empresa. Existe consciência na inteligência artificial? Não. Não existe. Não estamos próximos desse risco. Então, risquificação não é colocar tudo. Esse é um risco distante hoje. Não é o principal problema você pensar na consciência da IA. E esse caso é muito interessante porque ele demonstra o que eu falei antes. Aqui você tem uma característica muito comum de quem lida com a IA, e olha que é um engenheiro, que é a projeção de qualidades humanas nesse sistema. Então, não é apenas a pessoa que não foi letrada em tecnologia, isso é algo que acontece. A projeção de elementos humanos nesse sistema. Eu vou usar uma palavra péssima para isso, mas é a palavra técnica. Essa situação é chamada de antropomorfismo, que é você projetar qualidades humanas nesses sistemas. Essa projeção acontece só quando o sistema é projetado como um robô? Não. A pessoa, o chat GPT, imagina o chat GPT com emoji. Ele mandando um coração para você, ele está se valendo de pistas sociais na comunicação. Existem limites para você trabalhar com essa projeção humana que você muitas vezes é induzido? E aqui chega uma pergunta decisiva para a política da IA. Eu tenho o direito de saber se eu estou lidando com uma pessoa humana ou como uma máquina? Essa é uma pergunta decisiva, central. E essa resposta tem que ser feita na política. A IA não vai resolver o seu problema, as empresas de tecnologia. Esse talvez seja um risco inaceitável ou elevado. Eu quero ter o direito de saber se eu estou interagindo com um sistema de IA ou com uma pessoa humana. Olha como que a gente vai pensando nessas situações para lutar contra esse exagero da metáfora da IA. Segundo caso, 2018, Elaine Heisberg pula na pista de testes do carro autônomo da Uber. Ela estava de bicicleta. Ela é atropelada pelo veículo, falece a caminho do hospital. O carro tinha um motorista de segurança, mas o carro, num primeiro momento, a identificou como uma placa de trânsito. Depois, o reconhecimento do carro a identificou como uma bicicleta, ela estava com uma bicicleta. Depois, reconheceu como uma pessoa e voltou, ela foi atropelada e morreu. Caso grave. O que esse caso nos demonstra? Um resultado que a gente percebe que não haveria como controlar. Eu vou aqui, o Gregory falou de controle ontem, eu vou retomar essa palavra-chave, o controle. É um resultado que seres humanos não conseguem controlar. E segundo, é um resultado imprevisível. Danos associados aos sistemas de IA desafiam esses dois elementos, o controle e a previsibilidade do resultado. Não havendo controle, haveria uma lacuna, não haveria como responsabilizar um dano como esse. E aqui eu vou abrir um parêntese, né? A gente não pode confundir o debate da responsabilidade moral com a responsabilidade no direito. A ideia de controle, ela está associada a uma ideia de culpabilidade, que é fundamental para a filosofia moral. Mas a responsabilidade civil já se desassociou da ideia de controle. Um exemplo aqui, meus colegas procuradores que trabalham com a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva, ela trabalha com a ideia de risco. Então percebam como o debate de lacunas, muitas vezes ele é confuso, porque a pessoa está no campo da moral, da filosofia, e se esquece de analisar que o direito tem outros elementos. A responsabilidade objetiva não está vinculada à ideia de culpabilidade como a subjetiva. E aqui eu coloco uma outra pergunta
né, para que ninguém me faça depois. Regimes diferentes de risco implicam regimes diferentes de responsabilidade? Essa é a pergunta-chave para o advogado. A diferenciação do risco implica na diferenciação da responsabilidade? Sim, claro. Sistemas de risco elevado ou proibido, responsabilidade objetiva. Esse é o caminho da legislação. Até porque a responsabilidade objetiva, que trabalha com a ideia de risco, não depende da culpabilidade. E os demais sistemas com risco menor? Eu vou trabalhar com uma responsabilidade subjetiva, mas com a inversão do ônus da prova, né? A empresa ela vai ter que demonstrar que adotou todas as cautelas necessárias. Só que aí surge um problema, né? O projeto de lei no Brasil fala dos direitos da IA, mas quais são os deveres da IA? Quais são os deveres fundamentais para quem lida com a IA? Falta segurança jurídica em relação a isso. Se eu quero responsabilizar uma empresa, o caso do Google, né? O que o motorista de segurança deveria fazer nesse caso? Quais são os deveres de um motorista de segurança? Então, a legislação e a jurisprudência precisam nos ajudar em relação a isso. Terceiro caso, em homenagem ao meu colega Eduardo Floriano, né, para a gente dialogar sobre direito do consumidor e IA. Vamos desligar um pouco o antropomorfismo. O PROCON de Juiz de Fora multou o Google em 1 milhão pelo armazenamento de dados. Qual a relação do armazenamento de dados com a IA? Poucas pessoas estabelecem essa correlação. Há uma correlação direta. Você não pode falar dos sistemas de IA sem discutir da infraestrutura. Vivemos hoje, eu sou professor da universidade, esse caso foi apresentado inicialmente pelo Paulo, não é o contrato atual da universidade, mas o que a gente percebe? Um caso de aprisionamento tecnológico. Quando o Google reduz o seu armazenamento, Sérgio, você tem uma alternativa. Qual que é a sua alternativa? Qual é a empresa que concorre com o Google? Não existe. Então, esse é um caso no direito econômico chamado de lock-in, aprisionamento tecnológico. Então, uma empresa como o Google não pode, num primeiro momento, falar, olha, venha, era a mochila, né, Eduardo? Era a mochila, venha para o Google, leve os seus livros. Aí você faz isso, depois, olha, agora eu vou fechar a mochila. Que é um caso no direito clássico de venire, né? Ele te convida e depois ele, né, te expulsa, mas os seus dados ficam ali. Então, o debate da IA, e isso eu acho que é algo muito importante e pouco ressaltado, pressupõe um debate muito importante sobre infraestrutura e soberania de dados. Vamos falar de IA no Brasil sem falar de uma nuvem pública? Uma nuvem pública? O Solgov, eu sou servidor público, né? O Solgov está hospedado nas principais empresas de tecnologia do mundo. O Gregory citou a Alexa. Eu não tenho Alexa em casa, né? Eu não quero que a Alexa fique perfilizando as minhas filhas, mas, né, a pessoa pode ter, pode desligar. Mas pior do que a Alexa, você tem os dados de todos os servidores públicos hoje hospedado numa nuvem daquelas 5 empresas que dominam a tecnologia. Esse é um debate essencial para a relação entre direito e tecnologia. Imaginem o Google fazendo a gestão de todos os dados sensíveis que existem em cada processo. Esse é um debate decisivo. Não há como falar da regulação da IA sem falar da regulação de uma infraestrutura pública de dados e da tecnologia. E um debate que está chegando tarde no Brasil agora é o debate da soberania de dados. Qual é o problema da universidade fechar um contrato com o Google? Eu não estou criticando porque não havia outra alternativa, mas qual que é o problema? A minha perfilização enquanto professor e aluno da universidade atinge um patamar que não existia até então. E não tem como você voltar.
eu esqueci de comentar, gente, tudo que eu estou falando aqui faz parte de um projeto Inovação e Direito na IA, que tem financiamento do CNPq. É muito importante falar desse financiamento público, que permite a gente ter uma autonomia em relação à pesquisa, né? E a gente está vivendo um momento que as universidades estão reivindicando politicamente um orçamento para que a gente possa continuar não apenas correção de salário, mas que a gente tenha também um orçamento para pesquisa, ensino e extensão. E essa pesquisa está ligada a um financiamento público do CNPq. E eu agradeço aí, porque isso é muito importante e cada vez mais difícil. Mas o que a gente tem percebido nessa pesquisa? Poucos estudos correlacionam a IA com essa infraestrutura. E o debate da soberania de dados, ele está chegando só agora. O ministro Barroso, quem estudou na UERJ, eu fiz mestrado e doutorado na UERJ. Todo mundo que estudou na UERJ tem admiração pelo ministro Barroso. Mas, com todo o respeito que ele merece, a proposta de IA do Judiciário, na minha opinião, não deveria começar com qualquer relação com uma empresa como essa. É só a gente olhar para as nossas experiências. Ou esse debate tem que ser um debate público. Como o que aconteceu em Juiz de Fora, o que foi levado ao PROCON, e se isso acontecer amanhã com seus processos? E se isso acontecer amanhã com seus dados sensíveis? É depois que a gente vai tentar resolver esse tipo de dano, e aqui vem uma particularidade do dano da IA. Não adianta esperar o dano para buscar o remédio. Se você não pensar de forma preventiva para evitar o dano, quando esse dano acontece, a gente não tem muita coisa a ser feita. E aí, já está difícil, não é? Eu não quero desanimar ninguém. Surgiu um novo problema. Quando o texto da União Europeia estava pronto, surgiu uma nova IA. Olha como que é difícil regular a tecnologia, tá? Surgiu essa do lado, que é a IA generativa. A ideia da risquificação trabalhava com finalidades precisas. Só que a IA generativa, ela tem um detalhe. Ela produz dados, a partir de dados. Ela inova realmente. Inova entre aspas, né? Isso a gente está discutindo agora. Então, a IA generativa, ela produz vídeo, som, imagem e código, né? Não é só o advogado que está ameaçado, né? O programador é o primeiro da fila, tá? Então, assim, pode falar para o seu amigo programador que acha que está surfando na onda. A primeira coisa que a IA generativa vai fazer é o código. É o código, tá? Então, né, assim, não está fácil para ninguém, tá? Mas a IA generativa, qual é o problema da IA generativa na risquificação? E que quase derrubou a legislação. A IA generativa, ela ilumina o usuário. Olha o problema que a gente está chegando. A IA generativa, dependendo do uso que você faz do seu chat GPT, você pode produzir uma bomba em casa. Isso coloca em crise a ideia de risquificação, porque o risco agora ele não pode ser previamente estabelecido. O usuário vai determinar qual é o risco. O que o legislador tentou fazer no final do ano? Vamos criar agora uma nova figura, a IA de propósito geral. Olhem como que a questão é difícil, tá? É uma IA cuja finalidade pode ser alterada pelo usuário. E o problema não para aí. Já tem usuário falando o seguinte, ó, esse chat GPT não está alinhado aos meus valores. Então, agora a gente entra no outro problema da IA, que é o alinhamento de valores e que cada usuário vai reivindicar. Falei dos casos, vamos trabalhar com um caso concreto nos tribunais, então, para a gente ver como que os juízes lidam com essa questão. Pode passar, fazer um favor? Reconhecimento facial. Você está ainda na fase do reconhecimento facial? Já era. Hoje, o que há de mais, talvez, contemporâneo aí, seja o reconhecimento de emoções. A Via 4 do metrô de São Paulo, concessionária do metrô, instalou um sistema para reconhecer as emoções de quem passava ali no metrô de São Paulo.
Reconhecimento de emoções não é uma novidade, foi usada para marketing. É, na verdade, o empresário capturar qual é a sua interação com aquela propaganda. Isso é emoção, né? Vamos abrir um parênteses aqui, né? Assim, você faz 20 anos de terapia para reconhecer as suas emoções. Agora você vai ter um termostato que vai falar, está feliz, está triste, está deprimido. Mas, né, a gente está perdendo também, não é apenas a projeção de qualidades humanas, tá? O problema não é só levar a metáfora a sério. Estamos perdendo a definição de conceitos como autonomia, vontade, sobre o que é a consciência. Oi? Oi? Tá ligado? Tá, voltei. Melhorou. É bom que eu consigo guardar minha voz. Estamos perdendo também esse poder para determinar o que é emoção. Como foi esse caso? O reconhecimento de emoções em São Paulo, o IDEC de São Paulo, Associação lá de Consumidores, propôs uma ação civil pública envolvendo danos morais coletivos e a proibição do sistema de emoções. O tribunal estabeleceu, né, aplicou lá um valor muito alto, o TJ de São Paulo majorou o valor da condenação. Só que tem um detalhe no caso que me interessa. O TJ de São Paulo colocou o seguinte, olha, um sistema de reconhecimento de emoções no metrô não é permitido porque faltou o consentimento do consumidor. E aí eu pergunto para vocês, o consentimento é uma salvaguarda para lidar com esse tipo de problema? O consentimento que está lá na Lei Geral de Proteção de Dados, que você já desistiu de chegar na farmácia com uma receita complicada, quando a pessoa te pede seu CPF, você está desesperado pelo remédio, você fornece. O consentimento, gente, é uma figura anacrônica que não ajuda ninguém em nenhum país a lidar com a proteção de dados. Então, percebam um problema nesse tipo de decisão, né? O consentimento vai permitir você ter acesso ao reconhecimento de emoções? Você nem sabe como esse sistema funciona. E esses são os desafios, né? Opacidade, eu não sei o que é reconhecimento de emoções. Eu não sei a complexidade que está relacionada com esse sistema, como que eu vou decidir de forma livre e consentida com um caso desse? E lembrando que o projeto do Código Civil, ele apresenta agora, né, neurodireitos, que é os seus dados, a gente está falando agora de dados mentais que poderão ser perfilizados. Qual salvaguarda que o legislador apresentou? O seu consentimento. Você pode consentir com a empresa do Elon Musk para que ele passe a perfilizar os seus pensamentos. É o fim do mundo, né? Com todo respeito, né? É o fim do mundo, né? O consentimento vai ser usado numa relação como essa. Então percebam como que não é fácil um tribunal lidar com um caso como esse. Podemos seguir? O que é inteligência artificial, né? A pergunta que ninguém quer responder. A legislação, gente, ela usa, eu vou usar a terminologia da legislação. IA é campo, IA é um campo, tá? Que está relacionado à linguagem natural, aprendizado de máquina, simulação de sentidos, redes neurais, né? Aprendizado de máquina, jogos de computadores, está entrelaçado com a robótica, está entrelaçado. A robótica e IA são diferentes, mas são campos cada vez mais entrelaçados. É um campo cujo nome foi cunhado na década de 50. É um campo. Quando eu me refiro à tecnologia, aí a ideia de um termo guarda-chuva, é um campo. Quando eu me refiro à tecnologia incorporada, o legislador está usando a terminologia sistemas de IA. Então, a partir de agora, eu vou falar IA para campo, sistemas de IA, com a terminologia do legislador. Pode passar, fazendo um favor? E na evolução do campo da IA, o termo é cunhado na década de 50, né? Você tem avanços e retrocessos. Então, a gente fala do verão e do inverno da IA. Tinha muita promessa no início, as pessoas ficavam decepcionadas,
o aprendizado de máquina, ele foi pensado na década de 50. O que faltava para você tornar o aprendizado de máquina algo real? Poder computacional, não é? Todo mundo já ouviu falar que o seu celular é mais poderoso do que o computador que levou o homem à Lua. E o que é mais importante? Lá na universidade, no nosso projeto, tem professores da ciência da computação. Eu pergunto para eles, mas assim, a UFJF tem um doutorado em modelagem computacional. O que você tem, o que o Google tem que você não tem? Ele fala, Sérgio, o algoritmo eu chego. O Google tem um banco de dados que nenhuma empresa tem. A cada segundo que você pesquisa no Google, o Google está perfilizando, seguindo seus rastros. Então, isso é algo que um professor da universidade, de um doutorado em modelagem computacional, não tem acesso. Então, dois aspectos importantes para a gente falar do novo verão da IA. O aumento do poder computacional e esses bancos de dados que a gente não tinha até então. E faltou, eu tenho que atualizar esse gráfico, está faltando o ChatGPT, né? Porque a gente parou ali o ChatGPT, a IA generativa leva a IA para o seu dia a dia. Você não percebia que o seu empréstimo, que o seu seguro, que a sua bolsa era determinada por uma decisão automatizada. Com o ChatGPT agora, você vai perceber ele mais na sua vida. Então, a IA generativa é um novo capítulo nessa evolução. Pode passar, fazer um favor? Eu vou aqui passar rapidamente, os slides eu vou divulgar depois, tá? Então, você tem um legislador tentando definir, ele vai tentar definir o que é IA. Como que a definição apareceu no texto de lei, tá? No texto de lei do projeto. Sistema de inteligência artificial como um sistema baseado em máquina, que com graus diferentes de autonomia e para objetivos explícitos ou implícitos infere, a partir de um conjunto de dados ou informações que recebe, como gerar resultados, em especial previsão, recomendação ou decisão que possa influenciar o ambiente virtual ou real. Qual o problema do legislador definir a IA? Essa definição foi feita quando você não tinha IA generativa. A Europa foi obrigada a alterar o texto, que já estava pronto em 2021, para colocar uma IA de propósito geral. Pode passar, fazer um favor? O que seria a IA de propósito geral? Olha o efeito Bruxelas aqui, o nosso projeto está copiando o texto que está na Europa agora. A IA de propósito geral, do ChatGPT. Sistema de IA que pode ser utilizado e adaptado para desempenhar funções de aplicação geral, inclusive aquelas para as quais não foi intencional especificamente concebido. Aqui que vem a questão interessante. A IA de propósito geral coloca o usuário no centro da utilização do sistema. Eu posso usar o ChatGPT para me ajudar numa petição, numa notificação. Ele pode alucinar de vez em quando, eu vou comentar isso. Mas a pessoa pode usar o ChatGPT para construir uma bomba. A finalidade vai ser alterada de acordo com o uso. E aí eu coloco a pergunta para vocês. Se o usuário vai determinar o fim, como o legislador vai estabelecer previamente o que é inaceitável? Se o fim vai ser determinado em concreto. E continuando, no nosso projeto de lei, a gente tem uma tentativa aí que foi colocar a IA generativa, que é esse sistema de IA que produz imagem, vídeo, som e código. Então, o legislador vai trabalhar com esses três termos: sistema de IA de propósito geral e a IA generativa. Vai resolver o problema? Não. Quais são os riscos da IA generativa? Essa é uma questão que a gente vai enfrentar. Pode passar, fazer um favor. Essa que é a generativa, que eu já comentei, pode passar também. Pronto. Cheguei na parte que eu queria sobre a crítica do antropomorfismo.
Todo mundo que chegou até aqui está acordado, já entendeu, né, que há um problema na metáfora da IA. Qual que é o problema da metáfora da IA? Robôs como pessoas, sistemas de IA como se fossem pessoas. Essa autora, Kate Crawford, ela faz uma crítica a essa ideia. E ela defende que nós deveríamos pensar a IA a partir de duas premissas. Primeira, não é inteligente e não é artificial. Então ela não elimina o antropomorfismo, mas ela passa a controlar essa maquiagem humana. E isso é interessante porque isso nos permite, como eu comentei anteriormente, comparar os danos envolvendo sistemas de IA com direito ambiental, com o direito do consumidor. Isso nos permite pensar a IA em toda a cadeia que envolve o ciclo de vida dos dados. Ela tem um capítulo analisando a IA e a mineração. Qual correlação que eu posso fazer dos sistemas de IA com a mineração? E abrindo um parênteses aqui, né? Hoje a gente vai ter uma nova legislação no mundo sobre direitos humanos em empresa. Qual que é a questão central em direitos humanos em empresa? A responsabilidade na cadeia de suprimentos. Qual que é a matéria de IA da semana? Da semana. Funcionários do Google fizeram um protesto porque o Google Fotos estava sendo utilizado pelo exército de Israel para atingir alvos na Palestina, na faixa de Gaza. Isso foi... o Google teria responsabilidade em toda a cadeia do uso de produto por essa destinação? E a resposta da empresa foi muito interessante. Aplicamos aqui o dever de diligência em direitos humanos. Então, percebam, né? Você analisar um sistema de IA, tendo em vista toda a cadeia, fornecedor, desenvolvedor, como isso é o monitoramento. Quando a gente fala do risco inaceitável, né? Eu vou desenvolver um sistema de IA cujo risco é inaceitável. Ou então, um risco elevado. O risco inaceitável, você não vai desenvolver. Risco elevado. Vamos partir da premissa que reconhecimento facial tem um risco elevado. Você, desenvolvedor, vai ter que mostrar essa ideia de prestação de contas, que você adotou medidas para mitigar esse risco, que você monitora esse risco e que você vai acompanhar em toda a cadeia de fornecimento do produto. É por isso que o Google foi questionado. Se o exército de Israel está usando dados biométricos do Google Fotos para identificar alvos, o Google vai ser questionado sobre isso. Ah, Sérgio, eu tenho uma visão diferente. Eu tenho falado isso muito no ICE. Essa legislação, ICE é o Ciências Exatas do FJF. O engenheiro hoje, e eles não estão preparados para isso, eles falam, eu vou desenvolver um projeto. Qual que é a primeira pergunta que eu faço dos projetos que eu participo? Primeiro, quais são os riscos do seu projeto? Quem assistiu o filme Dilemas da Rede deve lembrar do engenheiro do Facebook falando, olha, eu fiz o botão de like, mas eu nunca imaginei que um botão de like poderia levar quase a uma guerra civil. Hoje, um engenheiro que desenvolve qualquer sistema de perfilização, ele vai ter que apresentar quais seriam riscos elevados ou inaceitáveis daquele sistema, para que uma autoridade possa aferir isso em concreto. Então, percebam, gente, como é importante desligar um pouco o antropomorfismo da IA. Se você parar de pensar que ela é inteligente e artificial, você vai ter outros exemplos mais interessantes para trabalhar com possíveis soluções. O último capítulo do antropomorfismo é a alucinação do chat GPT, né? Então, agora é a nova fase do antropomorfismo. O chat GPT alucina. O advogado, então, imagina um caso concreto. O advogado usa o chat GPT para instruir lá, ajudar na peça. Aparece uma jurisprudência falsa. De quem é a responsabilidade nesse caso?
Você pode alegar que o ChatGPT alucinou, o termo técnico é esse, ele alucinou. Mas isso significa que não há responsabilidade da pessoa que utilizou aquilo? A alucinação seria um fortuito externo? Eu acho que não há espaço para isso. Mas o que você está falando disso, Sérgio? Você está alucinando agora? Não. Porque a alucinação está associada a um discurso muito presente nessa área, que é o discurso de robôs fora do controle. Como eu não sei como controlar, eu acho que eu não sei como responsabilizar. E esse discurso que levou à proposta inicial da personalidade eletrônica. Eu não sei quem é responsável, o sistema pode adotar um comportamento que não foi explicitamente programado, então ninguém se responsabiliza. Esse discurso a gente tem que tomar muito cuidado. Não interessa se há uma crise da filosofia moral sobre a ideia de controle. A alocação de responsabilidade pelo direito, ela segue questões políticas. A empresa será responsável pelo dano causado na cadeia, por quê? Porque ela tem melhores condições para repará-los, ou para evitá-lo, que é a ideia da risquificação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a maquiagem humana nos leva a naturalizar esse discurso. Os robôs estão fora do controle. Isso está muito presente na ideia da IA. E olha que interessante, né? Essas metáforas não estão presentes só na IA. Qual era a primeira metáfora da internet? Que a gente usou sem pensar? Cyberespaço. Quem já usou cyberespaço aí? Brega pra caramba, né? Cyberespaço, mas a metáfora não é neutra. Qual foi a consequência da metáfora cyberespaço? Existem dois espaços diferentes, o que é online e o que é offline. E aí a pessoa acha que ela pode ir para a rede social, né, e achar que é um espaço do não direito. Qual é hoje o modelo da regulação de mercados digitais na Europa? O que é ilícito offline é ilícito online. Isso eu falo em sala de aula. Você sabia que compartilhar coisa no WhatsApp gera responsabilidade civil? Eu não criei, eu só compartilhei. Você sabia que pela jurisprudência o administrador do grupo... olha que roubada ser administrador do grupo, hein? O administrador do grupo pode ser responsável? Então, percebo, esse é um caminho, eu acho, sem volta, né, nessas legislações. O que é ilícito offline será ilícito online. Então, o discurso de robôs fora do controle também, ele é preocupante. Continuando, para encerrar. Desafios, né? A IA envolve os seguintes desafios. Primeiro, vamos evitar o solucionismo, tá? Solucionismo, Morozov fala isso. Eu tenho um problema complexo. Vamos criar um aplicativo para um problema complexo? Esse é o solucionismo técnico, não é? A personalidade, ela é um exemplo de solucionismo jurídico. Eu tenho um problema sociotécnico complexo, eu vou criar uma nova categoria jurídica. A pessoa eletrônica não vai resolver nada. Não é? Então, você não consegue tratar a complexidade dos problemas da IA com soluções técnicas ou jurídicas. Elas podem ser colocadas numa política mais ampla. Esses são os desafios que eu comentei aqui. Muitas mãos, não é? Eu tenho na cadeia da IA fornecedor, desenvolvedor, a empresa que usa, o engenheiro. Então, é um problema de muitas mãos. Quem vai ser responsável? Nexo de causalidade aqui, não vou nem entrar nisso, senão a gente não termina hoje. Muitas coisas, o sistema de IA está sendo usado na robótica, no seu carro, no seu celular. Então, você vai ter dificuldade para trabalhar com uma única legislação. Com a IA generativa, muitas finalidades. Eu determino o fim para o qual a IA vai ser usada. E aí vem o desafio maior, né? O que é ética da IA? Tem gente que acha que ética da IA é chegar lá no sistema, eu vou jogar pitadas de Kant aqui, né, com um pouquinho de um livro de ética na IA, pronto, ela vai decidir o que fazer. Esse é o grande desafio da IA, o alinhamento de valores. As empresas passaram a contratar pessoas de filosofia, da ética,
Qual é o alinhamento de valores da IA? E isso a gente só resolve politicamente, né? Eu acho que a solução é a solução política, ou seja, a gente precisa chegar em acordos mínimos para determinar o que é aceitável e o que é inaceitável. Discriminação algorítmica. Não é a máquina que discrimina, né? Não é a máquina, né? Olha, cuidado com o antropomorfismo, né? Não vai usar a máquina como bode expiatório. A máquina, os algoritmos são construídos, os dados, numa sociedade que tem os seus estereótipos e são projetados na máquina. Como que a gente vai lidar com isso? Qual é um risco inaceitável? Esse é um risco inaceitável. Não tem como você ter o melhor sistema de compliance para governar um risco de direitos humanos. Esse é um desafio. Esse é um desafio hoje dessas empresas. Claro que esse desafio ele aumenta porque a gente vive numa sociedade cada vez mais plural. Qual a convergência mínima que a gente tem? Eu começo. Crianças e adolescentes, eu acho que a gente tem que avançar. Não é? Você gostaria de ter seu filho... O que é perfilização? Vamos falar de forma direta, né? Perfilização é a exploração econômica do seu filho. É a exploração econômica do seu filho. O seu filho está sendo rastreado enquanto ele lê o livro eletrônico, para que os dados sejam utilizados de forma econômica, quando ele joga o videogame. Será que a gente não consegue chegar num acordo mínimo para que isso não se torne algo inaceitável? Aí é a importância da política. Para o último slide, aí, vamos caminhando, para eu concluir. Essa parte eu vou pular, da importância de relatórios de impacto, direito à explicação, não vai resolver todos os problemas, né? Eu chamei um aluno da matemática, que faz o mestrado lá em Direito e Inovação, ele é mestre em matemática. Eu pedi para ele explicar durante a aula o que era correlação linear. Ele desistiu. Então, você acha que o direito à explicação vai te ajudar na tutela dos seus direitos? Você entra no avião, cansado, atrasado, e você pergunta uma explicação como o avião voa? Quais são os seus direitos se o avião cair? Não. Por que você confia no avião? Porque há uma segurança na utilização desses produtos. Não é você que decide, por uma informação ou não, se você vai adotar esse modelo ou outro, tá? Mas é claro que riscos elevados exigem uma governança mais rigorosa, né? Então, relatório de impacto algorítmico, que é do projeto da lei, e relatório de impacto em direitos humanos. Último slide, para terminar. E aí eu chego no final, né? O professor Frank Pasquale, ele escreveu um novo livro sobre as novas leis da robótica. Leis da robótica está ligado na literatura ao Asimov, que formulou lá atrás as leis da robótica, que eram leis para robôs, né? É uma ficção, é um livro fantástico. Quais são as leis para robôs? Um robô não pode matar. O Frank Pasquale pegou essa ideia e falou, olha, vamos desligar o antropomorfismo aqui? Eu quero pensar em diretrizes, o termo lei aqui é no sentido de diretrizes, tá? Quais são as diretrizes não para os robôs? Robôs não são pessoas, é uma metáfora. Eu quero saber as diretrizes básicas para quem desenvolve a tecnologia. E ele chegou a essas, pode passar? Ele apresenta 4. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Mas isso aqui é para mostrar a importância da construção política. Primeira diretriz. Os sistemas robóticos e IA devem complementar os profissionais, não substituí-los. Essa é uma função da política. Essa é uma função da OAB. Essa é uma função do governo. Qual a política pública que eu tenho para que você não venha perder seu emprego? Essa é uma diretriz. Então, o Frank Pasquale, que é um professor de tecnologia, coloca essa como uma das principais diretrizes se eu vou pensar em regular a IA. Eu vou deixar a segunda para depois, vou pular para a terceira. Sistemas robóticos e a IA não devem
intensificar corridas armamentistas. Não é a minha fala, mas eu queria ressaltar para vocês um problema grave atual. O drone que é usado na guerra da Ucrânia vai ser incorporado na segurança pública de Juiz de Fora. E o que a gente tem percebido na legislação é que a legislação tem cada vez mais afastado questão de segurança pública. A Lei Geral de Proteção de Dados fez isso, né? Cadê a LGPD do direito penal? Eu perguntei para o Gregory ontem, cadê? Não veio até hoje. Então, a segurança pública, igual aconteceu com a internet, a segurança pública cada vez mais tem sido afastada dessas propostas. E o problema é que a gente tem essa questão, né? O drone que é testado na Ucrânia vai ser incorporado na segurança. Então, eu não vou nem estabelecer o que é aceitável ou inaceitável. A quarta regra, e essa é muito importante para evitar o discurso de robôs fora do controle. Não me interessa se você acredita na metáfora robôs como pessoas. Não me interessa, do ponto de vista filosófico, se o robô tem consciência ou não. Todo sistema de IA deve indicar os seus controladores e proprietários. Essa é uma opção política, e isso tem aparecido na legislação. Você vai precisar de rastros em toda a cadeia de quem desenvolve e incorpora. E a responsabilidade, ela vai se iniciar a partir disso. E a segunda, que eu acho que é a mais importante, sobre diretrizes, a IA não deve falsificar a humanidade. Essa é uma escolha política, é uma diretriz que tem que ser construída politicamente. Muitas vezes, sob o discurso de humanização da tecnologia, você tem o quê? A substituição do humano. E aí fica a pergunta para eu encerrar, né? Você gostaria de continuar vivendo numa sociedade na qual você não consegue identificar se você está interagindo com uma pessoa ou com uma máquina? Então, essa é uma questão que a gente tem que discutir politicamente. Tá? Obrigado, gente. Boa tarde a todos os presentes. Muito obrigada, doutor Sérgio, presidente da Câmara, parabenizar por esse seminário, um assunto de tal relevância pública, e essa casa está aqui sediando esse encontro, tratando do assunto sobre impacto. E aí eu queria cumprimentar a vereadora Laís, o meu colega e amigo estimado Rodrigo Esteves, Paulo César, presidente, Edgar, a minha colega aqui da mesa, Tainá, vereador Wagner, Bejane Júnior. E aí, quando o senhor fala sobre as questões da personalidade, responsabilidade, risco, e eu aqui, como diretora legislativa, volto aqui a essa casa de debate, cujas funções dela, todas são voltadas para o bem comum, para as demandas da comunidade, para os interesses de cada munícipe na formação do direito municipal. E aí vem várias perguntas, e eu tenho visto nesses debates que tem muitas perguntas sem respostas. E essa é uma realidade, é um tema. Hoje a inteligência artificial está disponível para acesso de todo mundo. E aí vem uma preocupação enquanto formação. A gente fala muito do destino das profissões, mas também da formação, do que é efetivamente um plágio, porque você está utilizando o texto de uma inteligência artificial, a própria questão de uma integridade profissional, integridade acadêmica daquele que está formando. E volto a isso, porque essa é uma casa de debate, onde é uma discussão calorosa aqui com pessoas, e aí eu fico imaginando isso ao longo dos anos, com a inteligência artificial, quem é a pessoa? Quem que é que está fazendo aquilo? Eu posso dizer que é o Sérgio, que é a Cida, a Tainá, ou se é a inteligência artificial que está por trás dos trabalhos que está fazendo?
corresponsabilidade quando eu libero um texto e coloco lá a minha assinatura? Qual que é os riscos dessa situação, como o senhor disse aqui, da humanização, e, ao mesmo tempo, na administração pública, nós temos um princípio que é, para nós, muito caro, que é a transparência pública. Então, fica muito obscuro em muitas questões, para mim, da inteligência, como o senhor disse aqui, da soberania dos dados, aonde estão os dados, a segurança dos deveres da inteligência artificial. Então, nós temos um caminho muito longo, e os poderes legislativo, judiciário e executivo têm uma enorme, vamos dizer, compromisso e responsabilidade de ficarem atentos a essa situação. E passa aqui a minha colega, procuradora Tainá, para seus comentários, e agradeço novamente o professor pela brilhante, e fico imaginando ele como um professor, esse liame com os seus alunos na formação e na utilização da inteligência artificial, para saber que aquele aluno, o ser dele, o pensante dele, aquele trabalho é dele e não da inteligência artificial. Boa tarde a todos. Primeiramente, em nome da APRON, da associação, gostaria de cumprimentar a Câmara, através do Garotinho, presidente, aos meus colegas, servidores públicos, procuradores, advogados, população, ao palestrante, professor Sérgio, que eu já tive a oportunidade de assistir palestras lá no FJF, sobre inovação de modo geral, né, sendo a inteligência uma delas, que nós estamos atuando hoje. E eu acredito que não existe lugar melhor para a gente poder conversar sobre isso, né? A gente sai daqui, toda palestra que eu escuto, eu saio com mais dúvidas do que certezas, mas as dúvidas são boas, porque elas nos provocam para as coisas que teremos que enfrentar daqui para frente. E as regras, a segurança jurídica, a transparência, previsibilidade, saio daqui da Câmara Legislativa. Enquanto servidora pública, eu sigo as regras que são aqui, criadas através da população, que elege seus representantes. Então, eu acredito que a gente está num bom lugar para conversar sobre isso, sobre os riscos da inteligência artificial, né? A gente, enquanto servidor, a gente lida com informações mais sensíveis possíveis das pessoas, prontuários médicos, dados fiscais, as nossas informações mesmo, enquanto servidores, estão lá. E, hoje em dia, só eu leio, né, enquanto servidora. Então, assim, eu leio e guardo para mim. E quando a inteligência artificial, quem vai estar guardando isso? Quem vai estar tratando sobre isso? E de quem que é a responsabilidade quando vier algum dano para o cidadão, para o servidor, para as outras pessoas? Como que a gente vai versar sobre esses assuntos, né? Então, eu acho que é um debate muito amplo, que a gente tem a sorte de ter o espaço aqui para conversar sobre o assunto, de ter um professor tão capacitado, que abre os nossos olhos, e aqui pertinho da gente, na UFJF, então já poder ir lá conversar com ele várias vezes. E eu gostaria de agradecer e contar mais daqui a pouco para a gente continuar conversando sobre isso, alimentando as nossas dúvidas, anseios, capacitando, né, conhecendo mais sobre o assunto. E é isso. Muito obrigada a todos, e obrigada, professor, mais uma vez, obrigada, Câmara e colegas aqui presentes. Eu queria perguntar aqui, professor, eu fiz uma menção aqui, plágio. A gente sabe que o plágio é um crime, mas quando a gente utiliza como nosso aquilo que é de terceiro, de autoria de outra pessoa. Mas como a gente está falando de inteligência artificial, seria um plágio, realmente? Como que lida com essa situação? A questão de direitos autorais, né, se você está pensando em voltar a estudar, escrever um artigo ou entrar no mestrado, esse é o grande tema hoje ligado à inteligência artificial também, né? Direitos autorais. Hoje a IA generativa está vivendo um momento de revisão. O ChatGPT foi feito com a utilização de dados que não eram da empresa. Então, as empresas... Trocar o microfone? Ah, tá. As empresas já estão sendo processadas pela utilização de vídeos do YouTube que alimentaram a IA generativa. A sensação que eu tenho hoje, né, a gente fala isso em sala de aula para o aluno, sistemas de IA generativa, o ChatGPT, né, vamos usar o exemplo mais conhecido. Ele ajuda, mas ele depende da curadoria humana, né?
ele ajuda muito quem domina o assunto. Então, eu já tive uma oportunidade, cheguei de madrugada em casa, a minha síndica pediu para fazer uma notificação no condomínio, né? Eu cansado, eu falei, vou pedir uma ajuda do ChatGPT que não precisa dormir. E ele fez uma notificação, mas tinha referência a artigo do código que não existia. Então, é um trabalho que não dispensa a curadoria humana. E uma outra questão que é importante também, do ponto de vista acadêmico, né, e até do ponto de vista da transparência. Você vai entregar um artigo, um trabalho na escola, existe um modelo em que você mostra o seu passo a passo, que você cita as suas referências na petição, você coloca a citação dos julgados. O ChatGPT ele não faz isso, né? Então, você tem como algo mágico a revelação de um texto sem essa forma que a gente usa na construção. Então, essas são questões que cada vez mais estão sendo enfrentadas, mas a gente não tem resposta ainda. Direitos autorais é a grande questão sensível dos sistemas. No projeto brasileiro, foi inserido sobre deepfakes também um artigo que vai exigir a marca d'água quando você tem algo criado pela IA, né, uma imagem ou vídeo. Mas não sei se vai resolver, mas já, pelo menos é tratado como um problema sério e importante. Tá? Doutor, eu posso fazer outra pergunta aqui? Vou fazer. Olha, em nível de formação do direito, quando eu sou formada em direito há muitos anos, e a gente tinha como hábito a construção jurídica, né? Ficava pensando, e a minha formação não é com acesso à internet, trabalhei muitos anos sem usar a internet. E hoje a gente vê que está aí disponível, não só a internet, como a inteligência artificial. Nessa sua avaliação de professor, a nível da formação, a gente está falando tanto de profissão, acabar a profissão, eu acho que com isso está afetando exatamente toda a formação mesmo do cidadão profissional, por não estar regulado um dever da inteligência artificial, isso disponível para todo estudante. Hoje, o professor de manhã, né, mencionou de uma pessoa utilizar a inteligência artificial, outra inteligência artificial para poder saber se usou 100% ou não, e outra inteligência artificial para burlar isso. E como é que fica essa avaliação em termos de formação, o senhor que é estudioso, professor, em nível da integridade mesmo acadêmica? Obrigado pela pergunta. Eu não vou ser saudosista aqui, né, que eu sou de outra geração, né, mas, assim, eu noto a IA, a internet, a forma de leitura, ela é impactada, né? Eu conversei com meu colega Gregory ontem, né, ele foi meu contemporâneo, a gente participava na universidade um grupo de estudo com o professor Zé Wilson, que era o juiz federal aqui hoje, era aos sábados, durante a Copa de 2002. Se eu chamar hoje, né, alguns alunos, né, para a leitura do que a gente estava lendo naquela época, eu não sei se eu consigo fechar esse grupo. Mas isso também não significa, né, que antes era melhor do que hoje. Eu noto, o professor hoje, a gente teve que se adaptar, né? Então, a gente está conversando aqui, eu estou dando a minha palestra, o aluno está com o celular, está vendo o mundo ali fora, isso faz parte também. Então, ele tem uma atenção que eu, muitas vezes, não tenho. Exige essa adaptação também, tem coisa que é interessante, mas o que me preocupa, igual se a gente for olhar a internet, né? A internet não é mais a mesma, né? Havia uma internet das pessoas, tá? A internet era algo que ia promover a conexão, e a gente está caminhando agora para a internet da IA generativa. O conteúdo vai ser feito pela máquina. Então, você vai ter a leitura que é feito pela máquina, que é selecionada no seu grupo de WhatsApp, mas aquele conteúdo também sendo cada vez mais feito pela máquina. E aí eu acho que a gente tem que perguntar, politicamente, se esse é um caminho interessante, né? Então, dentro daquela relação que eu falei com vocês, essa é uma decisão política que não pode ser uma decisão técnica também. Da mesma forma que acontece na relação da IA no trabalho. Muito obrigada. Os participantes aqui, se quiserem fazer pergunta,
O professor está aqui para, né, o doutor Sérgio, para responder. O cerimonial tem um senhor querendo fazer a pergunta. Meu nome é Marco Aurelírio Reis. Eu não quero me identificar, porque Mais próximo, pode. porque eu estou me sentindo muito infantil em fazer essa pergunta. Mas como eu realmente seria uma criança de 4 anos caminhando nesse caminho de inteligência artificial. O doutor, na sua belíssima explanação, tocou assim muito rapidamente num ponto que é uma dúvida que eu tenho a respeito dessa autonomia da inteligência artificial. A inteligência artificial tem um limite, segundo eu entendo, que é o limite do conhecimento humano. É todo o conhecimento humano mundial jogado num banco de dados para fazer o que a inteligência faz. Mas o doutor falou na alucinação da inteligência artificial. E eu não entendi bem o que é a alucinação e em que ela consiste, considerando que a inteligência artificial não deve criar coisas. E se ela só recebe coisas boas, como é que ela vai fazer inventar uma jurisprudência ou dar um diagnóstico médico numa determinada doença, quando ela é perguntada e só consta ali coisas positivas? O que é a alucinação e por que ela não é uma criação se ninguém colocou essa jurisprudência dentro do banco de dados? Muito obrigado. Não, excelente pergunta. Poxa, parabéns. Obrigado. Eu agradeço a pergunta, né? Assim, primeira questão, né? Assim, o termo autonomia, a gente está trabalhando um campo que é interdisciplinar, né? Então, a gente tem muita dificuldade de se comunicar quando a gente vai falar sobre IA. Ela exige esse diálogo com outros campos. Então, o que a gente tem percebido hoje, né? Uma coisa é o que o filósofo fala de autonomia. Ele está ligado a uma ideia de agência, de livre-arbítrio. A outra coisa é o que a pessoa fala de autonomia na ciência da computação. Muitas vezes você tem um sistema adotando, olha, eu vou usar um termo antropomórfico, tá? Adotando um comportamento que não foi explicitamente programado. Isso, para o programador, tem uma interpretação. Para outra pessoa, tem outra interpretação. A legislação, ela já melhorou em relação a 2017. Antes, em 2017, a ideia era, todo sistema de IA tem uma autonomia. Isso que o senhor falou é perfeito. A inteligência artificial, ela está trabalhando com dados que foram coletados, não é? Então, ela não tem não é algo consciente, não é? Existe uma imagem de robôs que ela não se verifica na utilização do sistema. Até a gente poderia ir mais longe, né? Estamos falando de modelos estatísticos que correlacionam variáveis. Uma coisa importante que a gente fala sobre a IA é, não tem causalidade aqui, não é? A gente está falando de correlação. E tem correlação espúria e correlação boa. O sistema de IA usado na persecução penal nos Estados Unidos, ele correlacionou raça com reincidência. Essa é uma correlação absurda. É um risco inaceitável. Mas o que é muito importante? Eu vou olhar para a IA sem achar que aquilo é uma causalidade. Um exemplo que a gente comenta, né, tem uma pesquisa que mostra que todo ano que o Nicolas Cage, um ator americano, estreia um filme, aumentam as mortes em piscina nos Estados Unidos. São duas variáveis. Existe uma correlação entre filmes desse ator e mortes na piscina? Existe. Só que é uma correlação absurda, é uma correlação espúria. Então, a primeira questão é, a correlação, ela era feita a partir de dados já existentes, ela permitia resultados que não eram considerados aceitáveis.
O problema agora é que a IA generativa, ela produz novos dados, ela produz. A IA generativa, ela produz novas imagens de acordo com a interação com o ambiente. A alucinação, ela seria nesse sentido, é um termo novo que é usado quando ela apresenta algo totalmente surreal ali, que não tem uma relação fática, empírica com aquilo que está sendo feito. Só que a alucinação não é algo externo. Ainda que ela produza, é algo que faz parte do próprio sistema. Então, a gente tem que tomar cuidado para trabalhar isso como se fosse um caso de um caso fortuito, que a empresa não fosse responsável, ou que o próprio usuário não se responsabilizasse por aquilo, tá? Mas é um termo que está até sob disputa, nem todo mundo concorda com ele, porque ele pode nos levar a pensar, como o senhor falou muito bem, que aquele dado foi um dado humano, que ele foi alimentado na máquina. Então, imagine um sistema de reincidência usado no direito penal com dados apenas de pessoas brancas, ou com dados de população de apenas um determinado bairro. Então, exige, eu acho que assim, no final, para responder de uma forma bem direta para o senhor, a curadoria humana é muito importante, tá? Então, a gente não está no momento ainda que o sistema de IA vai tomar todas as decisões na nossa vida, e a presença humana em todas as fases do processo é importante para evitar esses problemas, tá? Obrigada, professor. Mais alguma pergunta? Agradecê-lo. Brilhante palestra, mais uma aprendizagem que nós temos nessa Casa Legislativa. A doutora Tainá também, e agradecer aqui a todos presentes, e passo a palavra para o nosso colega Maurício. Obrigado, doutora Cida. Já estendendo os aplausos, né, ao nosso palestrante, o doutor Sérgio Negre, agradecer a participação. Só lembrando que nós teremos daqui a pouco mais uma palestra, quero já registrar, já saquei em nosso plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, o jornalista e editor-chefe do Jornal Tribuna de Minas, aliás, jornalista há 43 anos no Jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela. Gostaria que você ficasse de pé, Paulo César, para receber os cumprimentos da nossa plateia. O Paulo César vai ser o moderador do próximo debate, né, a próxima palestra. A gente vai falar sobre eleições, inteligência artificial e combate à fake news. A palestra vai começar daqui a pouquinho, esse debate, né, e vai contar com a participação também do vereador Zé Márcio Garotinho, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, além de dois palestrantes, doutor Raimundo Cândido Neto e também a doutora Luciana Diniz Nepomuceno. Também vai ser moderador o vereador Juraci Schaefer. A partir de agora, então, a gente vai fazer um combinado. Vamos liberar vocês 10 minutos para um rápido café que está sendo servido aqui no Salão Nobre. Então, em 10 minutos, vocês estão liberados. Nós retornamos aqui para o plenário para dar sequência a esse seminário sobre inteligência artificial. Próximo assunto: eleições, inteligência artificial e combate à fake news.